Exemplo de número 39, a continuação do capítulo 38, fala de Gog e Magog, que representam os inimigos do povo de Deus. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A mesma situação citada anteriormente. Aqui o tratamento, ele está vindo em cima dos inimigos, no caso do povo de Deus, que são exemplificados ou tipificados por Gog e Magog. Aí fala no 2, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte. 6 anzóis quer dizer, é o número do homem, o número da falha. E te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, que é a empunhadura normal de um atirador de flechas, né? Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Então, na verdade, a promessa aqui é que o próprio Deus é quem trará Gog e Magog para a terra de Israel, para que ele seja abatido ali. Aí diz no 5, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Então Deus é que traz, Deus é que abate. 6, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas. Ilhas aqui são continentes. E saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. No sentido de quê? Que Deus protege, guarda, livra ao seu povo. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. O 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Aqui diz que o inimigo vem, ele se levanta, mas ele vai ser abatido. E quando fala isso aqui, são todos os trechos de guerra. Quando fala da flecha, do arco, da rodela, do bastão, ou seja, tudo isso aqui, bastão é a vara, né? Vara de luta, de guerra. Então, na verdade, tudo que é colocado aqui são elementos conhecidos na antiguidade. Por isso que em alguns momentos você não consegue identificar algumas coisas citadas. Mas quando ele fala fogo arderá por um período de 7 anos, por quê? Subentende-se que logo após esse evento de Gog, sucederá o quê? Os fatos que são marcantes na grande tribulação, o que é equivalente ao império da besta. Versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram e despojarão os que despojaram, diz o Senhor. No sentido dos opressores serão dominados. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, quer dizer, o mar Mediterrâneo, e se espantarão os que por ele passarem. E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Lembrando sempre que o 7 aparece muito aqui, já viu? Que o 7 simboliza justamente o símbolo, o número de Deus, que é o número da perfeição. Aí aqui fala que por 7 meses, para purificar a terra. Sabe que a terra era purificada a cada 7 anos, né? E aqui o 7 não é diferente, só que aqui diz que são corpos mortos, no sentido de quê? De que se morreram muitos, eles estão fazendo uma expiação de pecado por tudo que fizeram contra o povo de Israel durante todo esse período. Vê se você consegue compreender. 13. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu glorificar, que eu for glorificado, diz o Senhor. Aí se fala, como ele vai ser glorificado nisso? Porque desde o momento que eles são mortos,
e o sangue é derramado, você tem como sendo uma expiação automática. E sem contar que eles se levantando contra Israel, eles estavam, na verdade, se levantando contra o próprio Deus. E aí torna-se ser uma purificação da terra. 14. E serão separados os homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses este trabalho. Essa questão de enterrar os mortos é porque aquele que era morto e não era enterrado era considerado alguém abominável, uma coisa abominável, ser comido pelas aves dos céus e pelos cães, né, pelos animais do solo, era uma coisa terrível. Então essa purificação aqui é um paralelo, é como se fosse 7 anos de purificação. E na verdade essa terra será purificada por 7 meses. Mas 7 anos, 7 meses, quer dizer que é uma expiação, é uma purificação do terreno. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterrados o enterrem no vale da multidão de Gog. Veja, quando fala botar um sinal no pé, é a placa, né? Aquela placa que coloca, aqui está morto fulano, aqui já está, né? E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificará a terra. Ramoná significa multidão. 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Veja que o convite é o próprio Deus que chama as aves do céu para se banquetearem. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Baçã. Porque Baçã era o símbolo do lugar onde tinha o gado mais gordinho, mais robusto, né? De melhor qualidade. Baçã, para quem não lembra ou não sabe, ficava na Transjordânia, na região que anteriormente era a região de Manassés. E comerei ali entre Ruben e Manassés, na divisão antiga. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes. E gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós. Vê se você entende. Os rituais dos holocaustos eram feitos sobre o altar com o sangue, com a gordura, o que automaticamente é proibido para Israel o consumo, gordura e sangue, não é? Então aqui ele diz que faria e fez e fará um grande sacrifício, e ali ele teria esses elementos sendo deteriorados ou consumidos pelo fogo. E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu hei de executar, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. Porque todos verão aquele grande ato poderoso e glorioso do Senhor sobre a terra. Então, na verdade, esse ato aqui era um ato Era um ato contínuo até se consumir. Por isso que nós entendemos não ser somente a questão lá do futuro, lá da volta de Cristo, não. Isso aqui foi de antes, né, retorno do cativeiro, mas o plano final é depois da volta de Cristo, na volta de Cristo, e depois muito mais na frente também, que aí todas essas questões serão arrojadas e fechadas. Deus estará disciplinando totalmente o seu povo. Aí ele fala, mas saberão da casa de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus desde aquele dia em diante. Por quê? Ele na verdade vai descarregar a ira dele sobre as nações. 23. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Então ele está dizendo assim, as nações vão saber que eu levei-os para o cativeiro e agora estou trazendo de volta, conforme a sua imundície e conforme as suas prevaricações. Usei com eles e escondi deles a minha face, quer dizer, disciplinei. Portanto, assim diz o Senhor, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo monte. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante.
Quer dizer, quando chegar no final, que eles tiverem paz e tranquilidade e harmonia. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro aqui, entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Veja bem, aqui Deus está deixando bem claro que Deus usou as nações para disciplinar o seu povo, mas que em momento algum ele os abandonou. Ele levou e ele trouxe. Então por isso que ele automaticamente fará com que essas nações venham contra o povo dele, para que ele seja santificado nesse povo. 29. Nem eu esconderei mais a minha face deles, no caso o povo de Israel. Quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Veja, se derramar o espírito sobre a casa de Israel é a conclusão do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28, por ali, né? Porque na verdade ele está dizendo que aqui Israel receberá da porção do Espírito, não somente um pouco, mas todo Israel. Isso acontecerá no final da grande tribulação, quando eles clamarem, se converterem, Cristo voltar. Mas vai acontecer em escala final no milênio, quando for derramado sobre toda a terra no milênio. Então, na verdade, veja, o capítulo 38, juntamente com o 39, fazem parte de um período em que trata dos inimigos do povo de Deus, que pelejam contra o Senhor, contra Israel, mas que o Senhor, na verdade, sempre livra, sempre guarda, sempre protege. São os juízos de Deus, a vitória do Senhor, com a finalidade de manifestar a sua glória. E ele tem zelo pelo seu santo nome, pelo seu nome que ele tem que prestar esta reverência. Bom, terminamos mais um capítulo, Ezequiel capítulo 39.